Começando dando oi para a galerinha do meu canal, não poderia faltar. Inclusive, estou postando nossas aulinhas por lá, então apareçam se vocês quiserem revisar, se vocês quiserem assistir novamente nossos GEDs, estarão no meu canal do YouTube, que o link está na descrição do grupo do WhatsApp. E vamos começar do começo, como eu gosto de dizer. O que são os princípios processuais? Assim, a gente já sabe que são princípios, né? Assim, é uma coisa muito unânime do direito. A gente aprende em introdução ao estudo do direito do Estado, a gente aprende em cada disciplina especificamente, tem os seus princípios, cada área do direito tem os seus princípios, mas e os princípios processuais? Você pensa, por que a aplicação do direito no caso concreto, que é o direito processual, né, como a gente também já conversou, por que a aplicação do direito no caso concreto precisa ser norteada por princípios? Por que será? E aí a gente vem com a definição do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que é um dos doutrinadores dessa disciplina, e que inclusive o livro dele está no nosso drive institucional também, que diz que os princípios fundamentais são as premissas essenciais sobre as quais as ciências se baseiam. Então ele, né, trouxe que os princípios fundamentais são o que as ciências se utilizam para existir. Então, por exemplo, a gente tem, como não só no direito, mas na história, nas ciências humanas, assim, nas ciências biológicas, nas ciências exatas, a gente tem os princípios que regem todas essas ciências, porque é deles, eles são assim, a fonte de quase todas as ciências que existem por aí. Eu acho que até diria todas. Com a conquista do status da ciência autônoma pelo processo civil, tornou-se indispensável a formulação de seus princípios fundamentais. Esses princípios funcionam como as diretrizes gerais, orientando o desenvolvimento e a aplicação da ciência. Então, é basicamente assim: quando nos primórdios do direito processual, quando entendeu-se que ele precisava existir, falou-se assim: tá, eu tenho que aplicar o direito, né, o direito material, no caso concreto. Eu tenho que aplicar o direito processual. Como é que eu vou fazer isso? Não, eu tenho que fazer assim, baseado em quê? Aí se viu a necessidade de dessa ciência também ser orientada por princípios. É daí que vem os princípios processuais. E aí, avançando um pouco, a gente tem quais são assim, as funções, para que eles existem, para que os princípios servem dentro do ordenamento jurídico. A gente tem três funções assim, bem básicas, mas que podem né, se subdividir, se ramificar entre várias outras. A primeira delas é a função fundamentadora. A gente vai estudar mais na frente, tanto nessa disciplina quanto em processo civil 1, 2, 3 e afins, que um dos papéis das partes, ou seja, um dos papéis do autor, do réu e do juiz, principalmente, é fundamentar o juiz, no caso, suas decisões e as partes fundamentarem seus pedidos. Então, se eu entro com uma ação, antes de colocar a teoria, eu estou logo tô no caso concreto, para vocês visualizarem melhor. Antes de eu pedir alguma coisa dentro de uma ação, eu preciso fundamentar ela. Eu não posso só chegar para o juiz e falar assim: juiz, suspende aqui essa execução fiscal contra o meu cliente, por gentileza. Por quê? Não, porque eu estou pedindo por favor. Assim, eu estou pedindo por favor com aquele olhinho do gatinho do Shrek. Por favor, juiz, suspende a execução fiscal? Não, isso infelizmente seria muito bom se fosse assim, mas não tem como ser dessa maneira. Então, por isso que a gente tem que utilizar também as fontes processuais e os princípios que regem as normas, que regem os procedimentos. Então, a gente vai, para o pedido acontecer dentro de uma ação, ele precisa ser puxado por várias perninhas do processo civil e do direito material em si, do direito civil em si, e de todos os direitos também, arrisco dizer, para que ele seja fundamentado. Então, para que existem os princípios na prática? Quais são as funções deles? Os princípios são a base das normas jurídicas, expressando valores essenciais que fundamentam a criação e a validade das leis. Ou seja, para aquela lei existir, para eu utilizar aquela lei no caso concreto, pegar aquele direito material, ou nesse caso processual, e aplicar ele no caso concreto, eu preciso que aquele direito seja fundamentado por algo.
Eu não posso, assim, o legislador ele não cria nenhuma norma, nenhum nada, ele não cria absolutamente nada sem que haja um princípio, sem que haja uma fonte para que ele possa se segurar, entende? Então é para isso também que os princípios existem, eles servem para serem um farol, eu diria assim. Eles servem para serem um norte. Então se eu tenho que criar uma lei aqui para aplicar esse caso concreto, pra aplicar essa lei material num caso concreto. Aí eu vou fazer assim: "Tá, mas eu vou aplicar isso aqui com base em quê? Vozes da minha cabeça? Não, com base nos princípios, certo?". Além disso, a gente tem também a função interpretativa. E se vocês lembram do meu GED passado, vocês vão lembrar um pouquinho sobre o que é que isso quer dizer. A função interpretativa diz que os princípios guiam a interpretação das normas, garantindo decisões coerentes com os valores fundamentais do ordenamento jurídico. Novamente, eu não posso interpretar uma lei com base no quê? Nas vozes da minha cabeça. Eu tenho que interpretar com base nos princípios processuais. Uma das bases, né, que eu utilizo para interpretar são também os princípios processuais. E além disso, para mim é a parte mais importante dos princípios, que é que ele tem função de fonte subsidiária do direito. Isso sim é de um superpoder muito absurdo na minha cabeça. Porque imagina comigo, pensa aqui, a gente está diante de um caso concreto, eu advogada aqui defendendo o meu cliente, e aí diante do caso concreto não tem direito. Você olha assim e fala: "Putz, meu irmão, não tem um direito. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida?". Você vai dizer para o seu cliente assim: "Meu amigo, lascou?". Não, você vai falar assim: "Calma, joga aqui, que a gente vai resolver". Aí como é que a gente resolve? Pega um princípio, pega um direito e puf, coloca lá nos nossos pedidos. Por quê? Porque os princípios também servem como fonte subsidiária. O que é que significa ser uma fonte subsidiária? Não tem cão, caça com gato. Basicamente é isso. Não tem como ir de um jeito, a gente vai de outro. Não tem como ir aqui pelo direito material, a gente vai pegar os princípios e aplicar no caso concreto. E eu, particularmente, Natália, já fiz isso na minha vida, na minha atividade prática, na minha vida prática no meu estágio. A gente às vezes se depara com casos que precisam ser utilizados os princípios processuais para dizer, ó, foi infringido o princípio tal, aqui nesse caso a gente consegue aplicar o princípio tal. Então isso é realmente utilizado na prática, certo? A gente acha que não, mas isso para mim é a beleza dos princípios. Inclusive, adendo, essa matéria é a minha preferida aqui dentro da introdução ao processo civil, porque para mim ela é a mais importante. A gente tem, beleza, a gente vai ver mais lá na frente, jurisdição, competência, ação, blá blá blá. Beleza, muito show, muito importante. Só que isso aqui, gente, é assim, é a nata do processo civil, entende? Por isso que é tão importante pra gente não só decorar isso aqui, mas entender. Por exemplo, essas funções dos princípios no ordenamento, elas são extremamente importantes para que a gente entenda o que está por vir também. Entende? Então, só que na burocracia, as fontes uma das funções dos princípios também é ser uma fonte subsidiária do direito, preenchem lacunas legais, como eu disse, orientando a aplicação do direito quando faltam normas específicas aplicáveis naquele caso concreto, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu nem abri o chat que tudo certo? Tudo certo? Beleza. Precisando, deixem sua dúvida aí no chat que eu respondo. Ai, gente, tá complicado. Hum. E aí agora a gente não vai estudar do zero, né, a gente já teve um embasamento sobre isso lá na introduçãozinha da disciplina. Sobre, como eu gosto de chamar, o bichão dos princípios, o devido processo legal. Que no nomezinho bonito a gente chama de Due Process of Law, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Gente, esse matéria para mim ela é um martírio, porque eu acabei de dizer que era a minha matéria preferida, né, sim, mas ela também é um martírio na minha vida, porque eu tenho que decorar esses números de inciso e como eu já disse anteriormente, eu tenho certa dislexia para ler número romano. Então assim, aqui no papum, às vezes me trava, então, por favor, se eu falar um número romano errado, me corrijam, eu imploro. Se o Robert estiver aqui na chamada, a última vez ele me corrigiu. Robert, por favor, me corrija, eu imploro. Mas enfim, como a gente já estudou anteriormente, voltando aqui, aí a gente tem o bichão dos princípios, que é o devido processo legal, que é a cláusula geral do processo civil, aquela coisa que eu falo que é o bichão, porque ele é o que rege todos os outros princípios. Ele rege não só os princípios,
como a aplicação prática das normas processuais, como a criação das normas processuais. Tipo assim, sem ele não tem processo. É isso. Entendam o devido processo legal como esse cabo é muito bom. Sem ele não tem processo, certo? E o que é que quer dizer realmente o devido processo legal? Ele é o princípio segundo o qual todas as pessoas têm direito a um processo justo, equitativo e conduzido de acordo com as leis e normas aplicáveis. Ou seja, sem ele, sem que o devido processo legal esteja sendo respeitado dentro do processo civil, ou do processo penal, ou do processo trabalhista, do processo tributário, não interessa, dentro do processo. Se não tiver devido processo legal, se ele não tiver justo, equitativo, conduzido de acordo com as leis e as normas aplicáveis, meu amigo, não tem processo. Entende? Então, ai meu Deus, saí aqui, socorro. Eu fico chegando mensagem, aí fica atrapalhando a gravação. Desculpa a gravação. E aí, além disso, a gente tem que ele envolve tanto garantias procedimentais quanto substanciais, assegurando que as decisões judiciais sejam tomadas de forma legal e legítima. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer que são garantias procedimentais, tanto procedimentais quanto substanciais? Novamente, se não existe processo. É uma garantia de que aquele processo vai correr, vai tramitar dentro das normas processuais legais, dentro das normas materiais legais também, assegurando, novamente, que as decisões judiciais sejam tomadas de forma legal e legítima. Não tem segredo, não tem mistério. Devido ao processo legal, quando vocês ouvirem isso, não pensam assim, se não tiver, não tem processo, certo? Inclusive, o processo pode ser anulado se não for seguido o devido processo legal. A gente tem aí diversos, assim, inúmeros casos no dia a dia de processos que acontecem isso, tá? Assim, não vou me aprofundar muito, porque também vai esticar demais a baladeira, pegar muito processo civil 1 também. Mas saibam que ele existe, ele é uma realidade, ele deve ser seguido. Se não for seguido, tchau. E aí, só também lendo que está lá no artigo 5º, no inciso 54 da Constituição, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. E só para traduzir um pouquinho mais esse inciso, eu acho muito interessante que isso esteja na Constituição Federal. Por quê? Porque notem que nesse inciso está escrito: ninguém será privado de liberdade ou de seus bens. Ou seja, ele jogando as pernas dele tanto no civil quanto no penal, quanto, sabe, em tudo. Ou seja, não tem como nenhuma decisão ser tomada dentro do processo sem o devido processo legal. Entende? Então, quando ele fala privado da liberdade ou de seus bens, ele está jogando, tipo assim, generalizando completamente. É isso que traz a beleza do devido processo legal. Porque ele é muito genérico. E é justamente por ele ser muito genérico que ele pode ser aplicado em tudo, basicamente. Certo? Alguma dúvida por aqui? Se sim, mandem para mim. Ok. E aí, logo em seguida, a gente vem para o princípio da isonomia, que esse nome difícil significa nada mais nada menos que igualdade. Eu coloquei aqui entre parênteses para que a gente se lembre que é uma coisa super tranquila de, né, de se memorizar. O princípio da isonomia ou da igualdade está lá no artigo 5º caput da Constituição e no artigo 7º do CPC também. Que é aquela velha premissa, né, todos os indivíduos são iguais perante a lei. A partir daqui começa o conto de fadas, tá, gente? Inclusive, vocês vão me ver, assim, criticando, porque, como eu disse, além de eu gostar muito dessa matéria, eu também gosto muito de criticar ela, porque pra mim isso aqui é só em conto de fadas. Todos os indivíduos são iguais perante a lei. Olha que lindo de se escutar. A gente sabe que na realidade já não é tão assim. O que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a lei deve ser aplicada de maneira igual a todos, sem favorecer ou prejudicar indevidamente qualquer pessoa ou grupo. Olha que beleza, né? Seria tão lindo se isso fosse seguido na prática, mas não é. Mas tudo bem. E além, como eu disse, né? Isso aqui está na Constituição, não coloquei a lei assim, descrita aqui porque já está muito bem explicado, mas também está no CPC, o que para mim é interessantíssimo, porque é como se fosse uma dupla garantia, não só na Constituição Federal, mas também no CPC, entende? O que o artigo 7º lá do CPC quer dizer? Ele diz que é assegurada às partes paridade, ou seja, igualdade, certo? De tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação
de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, que a gente vai ver mais tarde. Mas, ou seja, o CPC ele está dizendo, ele está meio que cascavilhando ainda mais essa máxima de todos os indivíduos são iguais perante a lei, certo? Ele está indo, ou seja, dentro do direito processual, dentro do Código de Processo Civil, está dizendo que é assegurado às partes o tratamento igualitário, o tratamento, nem eu fui aqui a palavra, mas é o tratamento igualitário que eu estava procurando um sinônimo para paridade, mas é isso. Um tratamento igualitário em relação ao exercício de direitos, certo? Ou seja, para você existir dentro do processo civil como parte, o juiz ele tem a obrigação de tratar igualmente ambas as partes do processo, certo? Ele não pode favorecer um ou desfavorecer outro, assim, como a gente sabe bem, né, que é, não, na prática não é bem assim, mas a gente finge que é. Certo? Alguma dúvida até aqui? Devido ao processo legal, princípio da isonomia, imagino que esteja tudo certo. Beleza. Ai. E aí, seguindo um pouco mais, a gente vem para outro princípio com um nome difícil que também poderia ser resumido a uma coisa muito fácil, que é por isso que eu coloquei entre parênteses, que é o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Um nome bonito para princípio do acesso à justiça, certo? Inclusive, a gente já acho que esse foi exatamente o tema da primeira redação, se eu não me engano. Mas foi exatamente isso, o princípio do acesso à justiça, certo? É o que a gente vai aprofundar um pouco melhor agora. O que esse princípio quer dizer? O princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da prestação jurisdicional, como eu coloquei mais acima, estabelece que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça ao direito. Natália, em português, pelo amor de Deus. O que isso significa na prática? Significa que qualquer pessoa, independentemente de sua condição, cor, raça, gênero, tudo, tem o direito de buscar proteção judicial sempre que considerar que seus direitos foram violados ou estão sob ameaça. Vamos aqui, ó, recapitular um pouquinho para a gente lembrar. Vocês lembram no primeiríssimo GED que eu dei, eu falei um pouco sobre a pretensão resistida e sobre o direito de ação. Vocês lembram? Isso está muito atrelado aqui dentro do processo da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Por quê? Porque é justa esse princípio garante que o quê? Se eu indivíduo, eu cidadão, me sentir lesado de alguma forma, sentir que meus direitos foram lesados de alguma forma, eu tenho como levar minha demanda, levar a minha, eh, a minha demanda jurisdicional à justiça. E o que que esse princípio onde que esse princípio atua na prática? Nessa hora que eu levo a minha demanda à justiça, ele tem a obrigação de cuidar, basicamente. Ou seja, eu não tenho, se eu sentir que o meu direito for lesado e eu provar que eu tenho fundamentação, que eu tenho provas e afins, que o meu direito foi lesado, a jurisdição, ela não pode afastar a minha pretensão resistida, a minha intenção de entrar com ação dentro do processo civil, certo? Então, simplificando aqui tudo isso que eu falei, o juiz ele não pode olhar para mim e dizer assim: "Não, minha amiga, isso aqui é besteira. Tchau, benção, não vou julgar isso aqui não". Mesmo tendo fundamentação, tem fundamentação. Ah, tem. Tem direito? Tem direito. Tô afim, não gostei aí da sua cor de cabelo, digamos assim. Tô colocando aqui um exemplo bem lúdico para vocês visualizarem. Vocês estão conseguindo compreender? É basicamente isso, eu não tenho como chegar no juiz e dizer assim: "Amigo, ó, meu direito foi lesado aqui. Pega, segura aí no teus peitos agora". Não. E o juiz olhar e falar assim: "Não, não é comigo isso aí não". Não tem como, certo? É isso que o princípio da inafastabilidade, a prestação jurisdicional traz. Vamos só também falar um pouco sobre esse título, né, que ele pode aparecer em algumas provas, não só aqui da disciplina, mas também posteriormente. Ele diz justamente que a prestação jurisdicional, ou seja, a atuação da jurisdição nos problemas do indivíduo não pode ser afastada sem nenhum motivo, sem nenhuma causa, sem e afins. Então, assim, ele não pode excluir de apreciação
o poder judiciário, qualquer lesão ou ameaça a direito e afins, certo? Basicamente é isso. Vocês conseguiram entender esse malabarismo aí que eu fiz? Calma, deixa eu ver aqui. Ana Clara, oi minha amiga. Tô vendo aqui, mulher, pode baixar a mão. Oi, querida. Ana Clara, perguntinha besta. Besta nada, pode perguntar. Por que é chamado pretensão resistida? É justamente por quê? O que é a pretensão? A pretensão é a minha intenção de chegar para o juiz e mostrar o meu problema. Mas por que ela é resistida? Porque a jurisdição, em contrapartida, é inerte. Não sei se vocês conseguem entender essa demonstração fática aqui, mas basicamente é assim. A gente vai também estudar o princípio da inércia mais na frente, não nesse GED, inclusive. Mas mais à frente a gente vai entender que a pretensão jurisdicional, não é a prestação aqui, ó. A pretensão minha, porque a prestação é da jurisdição, a pretensão é minha, da autora aqui da parte. A minha pretensão é resistida porque a jurisdição é inerte. Ela não seria resistida se a jurisdição não fosse inerte. Não sei se eu consigo explicar isso, destrinchar essa frase aqui para vocês. Mas é basicamente por isso, certo? Por quê? Porque a minha intenção de ingressar com uma ação perante a um juiz, ela é resistida apenas a mim e não ao juiz. Por isso que ela é inerte. Ficou claro? Não sei se ficou, mas eu tentei explicar um pouco mais. Teria que resistir ao judiciário, eu entendo que é, mas nunca por que chamar assim. Basicamente, não resistir ao judiciário. Teria justamente, como eu disse, como ela resiste apenas a mim e a minha intenção de entrar e não a juiz, entendeu? É basicamente esse jogo assim é complexo, mas eu não sei se eu consegui me fazer. Não sei se eu consegui me fazer entender. Diz aí que se você entendeu, querida. Gente, Ana Clara é minha amiga, viu? Beijo, Ana Clara. Seria, como assim, pô, também. Se quiser abrir o microfone pra falar, pode ficar à vontade, viu? Não tem problema nenhum, que não tem besteira não. Ô, mulher, é porque tem criança aqui em casa e às vezes pode sair muita Beijo pra zoada. criança, beijo pra família. Mas acabei de postar a mídia sua também, viu? Vi na Ah, sua aula. fiquei feliz Ah, agora. não, era só isso. Eu já fiz essa cadeira, eu tô tendo que fazer de novo, porque na V3 dá algum problema. Aí eu aproveito para revisar. E Sim. eu que sei o que é só o termo mesmo, que eu nunca entendi por que se chama resistida. Seria resistida a quê, né? Só, Pois é, eu falei que é era um termo é um termo complicado para uma coisa simples. O processo civil ele é cheio dessas coisas. Mas é eu não basicamente por isso que eu expliquei. entendi. O processo civil. Por isso que eu tento, assim, não sei se vocês já perceberam, que eu tento meio que traduzir os termos e afins, mas é basicamente isso que eu te expliquei. A pretensão restringida, ela só nasce a partir do momento que eu tenho um problema. Se eu não tenho um problema, eu não tenho pretensão, eu não tenho intenção de resistir a ela a ninguém, de pegar o meu problema e jogar para algum lugar, entendeu? É basicamente por isso. Então, por ela ser minha e não do Estado, o Estado, por ele ser inerte, a jurisdição ser inerte, ela não vai pegar esse meu problema assim e falar assim, não, minha amiga, vem cá, deixa eu botar aqui no meu colinho e cuidar para você. Ela não vai fazer isso, entende? Então, por Resiste à inércia, então, né? Faria mais sentido nesse caso. não seria, não colocaria como pretensão inerte, porque aí não faria muito sentido em relação, porque a pretensão ela é do autor e não da jurisdição, entende? Então, por Então, ela ser. a gente resistir à inércia do outro. É confuso mesmo essa parte, assim, Pois é, gramatical do termo, mas eu entendo que é. certo. Mas é basicamente isso que eu te expliquei. Então, se eu tenho que o lado do autor e o lado da jurisdição, a pretensão ela tá do lado do autor e não da jurisdição. Então, se a jurisdição ela tá lá quieta, inerte, sozinha, eu tenho que ter a pretensão, eu tenho que ter a intenção de apresentar o meu direito a ela, entendeu? Por isso que ela é uma pretensão resistível. É isso aí, arrasou. Ai, gente, adoro ter meus amigos no chat, é muito bom. Azul, Diva. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Não, Vocês era só isso. entenderam, pessoal? Professora. De nada, Bisa. É bom que você vai pro YouTube, mas tudo bem. Então, tudo certo aqui. É o princípio do acesso à justiça, é o princípio da inafastabilidade, da prestação jurisdicional, tudo certo? Show, maravilha. Ai, gente, a voz tá triste, viu? Pelo amor da glória.
Enfim, então a gente chega agora aqui nos mais famosos, que a gente escuta aí em tudo quanto é lugar. Contraditório, ampla defesa, princípio do devido processo legal. A gente tá estudando agora todos os mais famosinhos, né, assim, os entre aspas, os mais gerais e eu considero até os mais importantes, pra gente, né, aplicar isso na nossa vida prática. Vamos lá. A gente chega então no princípio do contraditório, que quer dizer o quê? O princípio do contraditório assegura que ambas as partes em um processo possam se manifestar sobre alegações e provas apresentadas pela parte adversa. Natália, por favor, em português. Gente, o princípio do contraditório, ele garante que o processo não tramite, não aconteça sem que as partes estejam, cientes, isso é uma parte importante, e 2 que as partes possam se manifestar, ou seja, imagina que vamos pensar aqui, imagina que num caso concreto, eh, aí o Estado eu trago muito esses casos tributários porque é o que eu lido no meu dia a dia, mas vamos colocar aqui de uma maneira geral. O Estado, ele lança uma execução, seja ela qual for, em face de uma pessoa ou de uma empresa e afins. E aí ele fala assim: "Ó, juiz, aqui, ó, tá devendo não sei o quê, paga aqui, meu amigo. Pronto, tá devendo isso aqui, ok". Aí ele chega e fala assim, o juiz: "Ok, tá devendo? Show. Vou ali comunicar, vou citar o ser humano que tá devendo para que ele pague, ou que ele se manifeste". Aí o juiz vai lá e fala assim: "Oficial de justiça, vai lá dar uns 3 batidinhas na porta do amigo, pra avisar que ele tá devendo?". Ok. Aí o oficial de justiça vai lá, tô dizendo que eu peguei um caso desse dia desse, cara. O oficial de justiça vai lá e fala assim: "Ei amigo, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu te falar, tu tá devendo aqui R$ 500.000 pro estado". Aí ele vai falar: "O quê?". "É, tá devendo". Aí não, ele chega lá, aí ele fala: "Ok, tô devendo, né, beleza". Aí volta pro juiz e fala assim: "Ó, citei aqui o querido, ele tá sabendo que ele tá devendo". Ok. Aí, nesse momento, é o momento que o querido lá que tá devendo R$ 500.000 tem o direito de se manifestar. Aí, digamos que o juiz olha assim: "Não, ele tá sabendo que ele tá devendo? Pois bem, pode mandar ali a execução continuar acontecendo". Aí o réu vai olhar e falar: "Oxe, mas eu não falei nada, eu nem me manifestei, eu só disse que eu estava sabendo, eu não disse nada". Aí: "Não, mas não tem besteira não, não precisa nem se manifestar não, pode continuar aqui a execução, a cobrar juros, multa, a cobrar não sei o quê, pode ir, pode penhorar também ali os bens dele, à vontade". Imagina se negócio desse acontece na prática, e o cara lá sem o direito de se defender. Ou seja, o contraditório é o direito que o réu tem, de no caso ambas as partes, mas aqui eu tô colocando como um réu nesse caso concreto, de se defender. Pode também acontecer o contrário, imagina que a gente tá aqui, nessa mesma situação de uma execução, e aí o Estado fala assim: "Ó, o amigo ele tá devendo". Aí ele vai e se manifesta e diz: "Ó, eu não tô devendo não, é mentira, viu, o Estado tá mentindo, tá me perseguindo". Aí o juiz fala: entendi, pois tá extinta aqui a execução". Aí o Estado vai olhar e falar: "Oxi, mas eu nem me defendi, eu nem, assim, eu nem manifestei aqui meu interesse, eu nem contra-argumentei, tu já vai excluir a execução?". Aí o juiz falou: "Eu vou, é, toma". Obviamente isso aqui que eu tô falando é uma brincadeira, que nunca aconteceria, que acontece, né, não vou dizer que nunca aconteceria, mas acontece no caso prático, e quando acontece, tá sendo violado o princípio do contraditório, certo? Então a gente tem que o princípio do contraditório, ele é essa segurança jurídica que ambas as partes possuem, porque como eu dei o exemplo tanto, né, do réu quanto do autor, ambas as partes possuem o direito de se manifestar acerca das decisões, acerca das intimações, de todos os movimentos processuais, as movimentações processuais. E por que isso é tão importante? Porque isso garante que ninguém seja surpreendido por decisões sem ter a chance de influenciá-las. Influenciá-las, não entendam influenciá-las do jeito ruim, mas influenciá-las de se manifestar, promovendo a igualdade no processo. Ou seja, juiz aqui falou: "Não, se manifesta agora, primeiro você, depois você, depois você, depois você, aí eu decido". Aí eu decidi: "Ah não, agora de novo, primeiro você, depois você", entende? Então esse jogo de comunicação processual que deve ser seguido, que deve ser ocorrido, porque senão, meu amigo, imagina que caos que não seria se a gente não tivesse o contraditório, graças a Deus que ele existe, porque se ele não tivesse seria assim, na base de ditadura mesmo aqui ó,
Por que tá me executando? Porque eu quis e pronto. Toma aqui 500.000 conto aí pra tu pagar. Entende? Então ele serve justamente para isso. E ele tá, novamente, na Constituição Federal e o bicho é tão bichão que ele tá no Código de Processo Civil em 2 artigos. Vamos ler eles aqui. No artigo 9º do Código de Processo Civil diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então eu não posso decidir nem em relação ao réu e nem em relação ao autor sem escutar ambas as partes. E isso, gente, isso é tão importante. A gente pensa que não, a gente pensa que pode até ser besteira, mas isso é tão importante na vida prática. Como eu disse, eu dei um exemplo aqui de um caso mais fiscal. Mas vamos puxar isso aqui para a esfera penal, e vocês vão me ver puxando muito porque, né, eu tenho um pezinho ali no penal. Mas é muito importante também para o processo penal, porque se a gente for analisar, imagina que loucura que seria, tipo assim, não estou sendo aqui acusado de um crime, homicídio qualificado. Aí o cara vai olhar e falar: "Não, deixa eu me defender". Aí o juiz fala: "Não, deixa não. Tá preso aqui, ó, 30 anos de reclusão, toma". Gente, imagina que maluquice que não seria o nosso ordenamento jurídico se o contraditório não existisse. Obrigada quem criou o princípio do contraditório, porque você arrasou muito. Em seguida, a gente tem o artigo 10 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, isso também é importante, a gente vai ver posteriormente o que é que significa, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Olha que babado forte. Nem em decisão de ofício, em alguns casos, né? O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito, enfim, sem que as partes sejam previamente ouvidas e que sejam previamente citadas. Enfim, a gente vai estudar essa parte da citação e da intimação depois. Mas isso é muito, muito, muito importante dentro do nosso processo civil, no processo penal, no processo tributário. Como aqui eu citei alguns exemplos para vocês. Alguma dúvida em relação ao princípio contraditório, pessoal? Tudo certinho? A menina, que desgraçada. E logo em seguida a gente tem o irmão dele. Para mim, o contraditório e a ampla defesa são irmãos. Se eles não são irmãos, eles são tipo casados. Na minha cabeça faz completo sentido. Não sei na de vocês. Mas a gente vem para o princípio da ampla defesa. A ampla defesa permite que as partes utilizem todos os meios e recursos legais disponíveis para apresentar suas alegações, provas e contestar as ações diversas. É um direito fundamental que assegura uma defesa efetiva e não apenas formal, garantindo que a justiça no processo. Natália, pelo amor de Deus, qual é a diferença de contraditório para ampla defesa? Eu lembro que eu tive essa pergunta quando eu estava aprendendo processo civil, produção, né, no caso. E eu lembro que eu ficava: "Jesus Cristo, qual é a diferença?" Porque, tipo, os 2 estão querendo garantir, o direito de defesa, né, porque a gente pensa assim: "Ah, o contraditório busca garantir o direito de defesa entre as partes, tá. E a ampla defesa? Também. Ixi Maria, agora lascou. Gente, a diferença entre os 2 é muito clara. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho para vocês. Enquanto contraditório, eu vou trazer aqui até o mesmo exemplo do direito material, do direito processual. Enquanto o contraditório está aqui no campo das ideias, no âmbito formal, ou seja, o processo não pode correr, não pode acontecer, não pode nada sem que as partes se manifestem, isso é uma garantia constitucional, né, e também processual. A ampla defesa é a prática, ou seja, a ampla defesa vai pegar essa ideia de que de que as partes precisam se manifestar, serem ouvidas, né, e se manifestarem para que o processo continue tramitando, ela vai pegar essa pequena parte e aplicar na prática, ou seja, ela diz o seguinte, a ampla defesa ela diz que você vai utilizar todos os meios, você tem o direito de utilizar todos os meios que você quiser para se defender. Isso é muito belo na minha concepção. Você, tipo assim, você não só o que o contraditório diz. O contraditório diz que você não só tem direito de se defender, e você tem direito de ser ouvido entre as decisões, e nenhuma decisão pode ser proferida sem que as partes sejam previamente ouvidas, como você também pode se utilizar de todos os meios práticos para isso. Então, não sei se ficou claro para vocês aqui a diferença, mas
A diferença é justamente essa que eu disse. Enquanto o contraditório ele é uma garantia de que você deve se defender, a ampla defesa pega essa garantia e fala assim: é assim que você deve se defender, por meio disso, 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 daquilo, certo? Então a ampla defesa ela pega todas as garantias processuais fundamentais, que é o contraditório, e aplica na prática. Essa é a grande diferença entre o contraditório e a ampla defesa. Então, se a gente for ler novamente, só para também deixar bem fixado aqui para vocês, o contraditório, ele diz que ambas as partes em um processo devem, né, assegura que ambas possam se manifestar sobre alegações e provas apresentadas pela parte diversa. Ou seja, você não pode, não só pode, como deve se manifestar para que o processo siga o devido processo legal. Certo? Já a ampla defesa, ela permite que as partes utilizem de todos os meios, meu filho. Assim, cachorro, periquito, papagaio, utilize o que você quiser para se defender. Assim, obviamente, dentro do rito processual, você tem ampla, você tem ampla escolha dos meios processuais que você vai utilizar para se defender. Certo? Você não pode ser negado. Isso também é muito. Olha que importante, cara. Você não pode ser negado de apresentar uma prova, por exemplo. Você não pode ser negado de apresentar uma contestação, uma manifestação. Não, se é isso que você vai usar para se defender, utilize, né, e fique à vontade. Por quê? Porque é isso que o princípio da ampla defesa garante, que você utilize os meios à sua volta para se defender, certo? Como eu disse, também é um direito fundamental que assegura a defesa efetiva, e não apenas a formal. Porque a formal é muito top, tá? Você tem o direito, como o contraditório estava dizendo lá, você tem o direito de se manifestar, tem o direito de se defender, você deve se manifestar, e você deve ser ouvido antes que o processo, antes de qualquer decisão, mas também o que ele fala aqui é que é uma defesa, garante uma defesa efetiva e não apenas formal, garantindo a justiça no processo. E o princípio do contraditório e da ampla defesa estão ambos garantidos também, como eu disse, na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso qual? 55, eu acho que é 55. Isso me deixa muito nervosa ter que falar esses incisos assim na fração. O que esse artigo fala? Esse inciso fala que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Os meios e recursos a ela inerentes são o quê? Ampla defesa. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui, tudo certo. Me diga se sabe que a Elisandra mandou. Oi, Vivi, boa tarde. Entrando agora, está bem outro jeito, sem problema nenhum, pode ficar à vontade. Elisandra, a ampla defesa mostra as ferramentas para se defender, o contraditório afirma que estão direito. É isso? Resumidamente é isso. Basicamente, sim. Resumidamente é exatamente isso. Mas, como eu te disse, o contraditório ele diz que você tem a oportunidade que você não que você tem, que você deve se defender para que o processo tramite, que você deve não é nem que se defender, é pelo menos se manifestar. Porque às vezes, num processo real, tem as partes não querem, tipo assim, se defender de alguma coisa, ou acusar alguma coisa. Só fala assim, não. A Fazenda Pública declara que não tem nada a manifestar, não tem nada a requerer. Isso já é uma manifestação. Você está dizendo que você não tem nada a requerer, mas isso já é uma manifestação. Então, isso está dentro do contraditório. E agora, a ampla defesa, como eu disse, é você utilizar o que você quiser, o raio que o parto, o periquito, papagaio, cachorro, tudo que você quiser, dentro do âmbito processual, para se defender daquela acusação ou daquela. Ai, perdão. Daquela acusação, daquela execução e afins, certo? Mas é isso mesmo, Nanda. Robert, muito obrigada. 55, ó, fui validado pelo Robert, eu tô feliz. Certo, pessoal? Vocês entenderam bem aqui a diferença do contraditório e da ampla defesa? Por favor, digam que sim. Eu sinto que o futuro do Brasil está nas minhas mãos agora. Por causa desses que são princípios muito importantes. Show. Sim. Deixa eu só ver aqui. Beleza, massa. Fico muito feliz. Tranquilo. Por favor, se vocês forem juízes um dia, por favor, sigam o contraditório e a ampla defesa, eu imploro. Obrigada. Então, vamos passando para o nosso próximo princípio, que é um que eu gosto bastante, inclusive,
E é o princípio do juiz natural. O que é que significa o princípio do juiz natural? Hum. Ó, o Robert já vai calculando aí esses números romanos aqui, porque aí já me complicou aqui, ó. Isso aqui eu não sei não. Tá lá na Constituição, artigo 5º novamente, incisos algum e algum, que eu não sei ler romano na pressão, eu já disse isso pra vocês. O que é que o princípio do juiz natural diz? Ele determina que as partes sejam julgadas por autoridade competente, previamente estabelecida em lei. Esse princípio vocês talvez não entendam muito claramente ali agora por causa dessa palavrinha aqui, ó, autoridade competente. Assim, eu acho que quem estagia já tem uma breve noção do que é a competência, né, jurisdicional, mas para quem não estagia, para mim, quando eu aprendi sobre o juiz natural, eu fiquei meio confusa, tipo, oxe, como assim que competente tem é inteligente, a incompetente é a burra, não, não é. Mas a gente vai aprender um pouco melhor depois, resumindo aqui para vocês. O que o princípio do justo natural diz? Que você deve julgar por uma autoridade que pode julgar o seu processo, tá? Então eu não vou tentar muito que não me estender em relação a isso, porque a gente não vai ver agora a regra de competência, mas o juiz natural, ele garante que, por exemplo, o seu processo tá no primeiro grau, aí chega um juiz do nada do segundo grau para julgar, aferindo o princípio do juiz natural. Por quê? Porque não é para o juiz do segundo grau, julgar o seu processo, é para o juiz do primeiro grau julgar o seu processo. A gente ainda tem, por exemplo, imagina que eu tô aqui com uma demanda criminal, um processo criminal. Aí chega que, quando eu vejo quem vai julgar meu processo é o juiz da vara de família. Oxe, esse o juiz da vara de família vai julgar meu processo criminal, sabe. E ele entende, ele sabe, ele entende, ele é competente, né, ele tem competência para isso. Será? Não sei. Então aí, nesse caso, estaria ferindo o princípio do juiz natural. Tem que o princípio do juiz natural diz que os processos, as partes devem ser julgadas por autoridade competente, importante dizer, previamente estabelecida em lei. E esse previamente estabelecido em lei é que para mim é onde pega, porque é a parte interessante. Por que que eu tenho que ser julgada por uma autoridade estabelecida em lei? Por causa dos tribunais de exceção. E o que seriam tribunais de exceção, Natália? Os tribunais de exceção, eu coloquei aqui entre parênteses, Tribunal de Nuremberg, para que vocês lembrem e entendam, assim, né, quando vocês pensarem em tribunal de exceção. Eu tenho que ser julgada por uma autoridade competente, previamente estabelecida em lei, por um motivo muito simples, porque senão vira baderna. Basicamente é isso. Imagina se eu tô aqui, num caso muito emblemático, sei lá, no caso do Maria da Penha, vamos botar assim. E aí, no caso Maria da Penha, virou, assim, a maior loucura do mundo que, tipo, sabe, a mulher saiu brigando com Deus e o mundo, porque queria reivindicar os seus direitos, ninguém escutava ela. Aí ela pegou e falou: "Ah, é? Pois tá bom". Aí chega a jurisdição e fala assim: "Não, nesse caso aí, ó, da Maria da Penha, que foi um feminicídio, né, um feminicídio, ó, falei errado, que foi uma violência contra a mulher, clara", ele fala assim: "Não, pra esse caso aí da Maria da Penha, como tá dando muita repercussão, como tá dando muita mídia, não sei o quê, um caso complexo e afins, eu vou criar um tribunal aqui, Tribunal da Penha", vamos botar assim, parece até nome de música de funk. O Tribunal da Penha, tribunal pra julgar o caso da Maria da Penha. Por quê? Não, porque é um caso grande, é um caso complexo, não sei o quê, vamos julgar aqui o Tribunal da Maria da Penha. Oxi, e pode fazer isso? Ai, e quem é que vai julgar isso aí? Não, o juiz aqui que a gente colocar pra julgar. Seja ele de criminal, de família, tributário, sei lá, bote aí qualquer um que vai julgar esse meu processo. Olha a loucura, gente, seria a maior baderna do universo, porque aí o povo ia querer criar tribunal de exceção pra tudo. Imagina, deu um probleminha um pouquinho maior, vamos criar um tribunal de exceção. Eita já. Que aí eu coloquei entre parênteses aqui para vocês terem como referência o que é um tribunal de exceção, o Tribunal de Nuremberg, para quem não está lembrado, foi o tribunal criado na Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas, né. E isso na época foi permitido, show. Só que isso, por exemplo, se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido aqui no Brasil, se a Alemanha fosse o Brasil na época, vai, Deus me livre, né, mas enfim, imagina, se a Alemanha nazista foi o Brasil na época, aí para julgar essa ruma de nazista, aí iam querer criar um tribunal de exceção, tipo um tribunal de Nuremberg aqui no Brasil. Não ia poder. Porque aqui na nossa legislação não é permitido, certo? E é justamente isso que o princípio do juiz natural garante. Ele garante que a gente não tem autoridade, não tem competência para criar tribunais de exceção
aqui dentro do Brasil, não só isso, mas que deve ser, as partes devem ser julgadas, né, por uma autoridade previamente estabelecida na lei, que é justamente o que a gente tem hoje em dia no nosso ordenamento jurídico. E aí o princípio do juiz natural, ele é utilizado justamente para garantir a criação dos tribunais de exceção, garantindo que o julgamento seja imparcial e dentro das regras processuais existentes. Porque o tribunal de exceção pode ser qualquer coisa, entendeu? Tipo, o tribunal de exceção, ele pode chegar e falar assim: "Não, sei lá, eu tô a fim de criar um tribunal de exceção para julgar um caso aqui, com base em quê? Com base nas minhas regras, com base nesse código processual aqui, com base", entendeu? Imagina a baderna que não ia ser, gente, ia ser uma loucura. Então, o juiz natural, ele serve justamente para evitar tanto a criação de tribunais de exceção, ponto importante, como também para que as partes sejam julgadas por uma autoridade competente, isso é uma parte bem importante, e também previamente estabelecida na lei. Certo, pessoal? Deixa eu olhar aqui o chat, alguma dúvida em relação aqui, tranquilo. Obrigada. Menino, isso aqui foi uma matemática, viu, Robert? Muito obrigada. Olha, ele fez 30 igual a 10 igual a X. E eu sou de humanos, eu não sei fazer isso. Mas ele disse que são preciso 37. Então eu vou seguir. Robert, se você disser que é 37, eu vou entender que é 37. E é isso. Então, ou seja, lá na Constituição, inclusive garantido, né? A gente tem lá no artigo 37, obrigada, Robert, e eu acho que é 53 esse aqui, se não eu estou enganada, que não haverá juiz ou tribunal de exceção, isso está na Constituição, beleza? E também cláusula pétrea, né, inclusive, no artigo 5º, e que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Isso é muito importante dentro do direito processual. Ambos os incisos. Certinho? Vocês entenderam, galerinha? Tudo bem, tudo certo. Obrigada, 53. Fiz o cálculo certo aí uma vez na vida, graças a Deus. Sim, show, maravilha, tudo certo. Ok, então. Passa, meu Deus, gente, eu tô falando demais. Olha aí, 50 já. É porque quando eu falo de princípio, eu me empolgo, gente. Desculpa, mas eu não vou demorar muito, eu prometo. E aí, logo em seguida, a gente tem aqui aquela máxima, né? Aquele basicão, assim. E a gente é uma coisa que a gente aprende meio por osmose dentro do direito, mas que também é um princípio. Olha só, muitas coisas que a gente aprende assim, na osmose tá dentro do princípio. Que é o princípio da imparcialidade do juiz. Ah, não me diga, o juiz tem que ser imparcial. Oh, que novidade sobre o sol aqui, Natália. Não, mas isso é realmente importante dentro do direito processual. A imparcialidade do juiz é fundamental para a justiça, porque o juiz deve ser neutro, sem qualquer interesse no resultado do processo, decidindo com base nos fatos, nas provas, sem influências externas ou preconceitos, garantindo o julgamento justo. Novamente, que é uma coisa mais batida impossível aqui dentro do nosso direito processual, acho que eu nem preciso me demorar muito nele, não é mesmo? Então, esse é o nosso princípio, o juiz ele deve ser imparcial, ele deve decidir com base apenas nas provas, nos fatos, sem influência externa, sem preconceito, garantindo um julgamento justo, mais do mesmo, né. Acho que esse aqui, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me avise, eu não pretendo demorar muito nele não. Maravilha? Show. E vamos para o nosso último princípio. Amém, Natália, parar de falar uma vez na vida. Eu juro, desculpa, eu falo demais mesmo. Que é o princípio da demanda ou ação. É um artigo 2º do CPC, inclusive, que é muito mais se vocês forem estudar um pouco mais vocês vão ver que também é um pouco mais do mesmo do que a gente já sabe. Por quê? O princípio da demanda ou da ação é um instrumento pelo qual o autor leva um conflito ao judiciário, buscando uma solução por meio da intervenção judicial. Como a gente já teve aquela discussão anteriormente sobre a pretensão resistida. Pretensão resistida nasce justamente do quê? Do direito de demanda ou de ação. A ação dá início ao processo e define perdão, gente, espera aí. A ação dá início ao processo e define o litígio que será resolvido, estabelecendo o que se pretende com a tutela jurisdicional. Então, assim, o princípio da demanda da ação é justamente uma garantia que você tem de que você vai ser ouvido, pelo menos, assim, para saber se você tem direitos, tem fundamentos e afins. Então, eu não tenho como chegar
também está bastante atrelado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, que é o que a gente também estudou anteriormente. Eu não tenho como chegar no juiz e falar pra ele que assim: "Ah, toma aqui meu problema, resolve aí". Aí ele vai olhar pra mim e falar: não, toma de volta", certo? Isso vai diretamente contra tanto o princípio do acesso à justiça, né, da inafastabilidade da jurisdição, quanto também ao princípio da demanda ou da ação. E ele está garantido lá no artigo 2º do CPC, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, como eu disse também anteriormente, e começa por iniciativa da parte. Se a jurisdição tá lá quieta, tá lá parada, eu autor, preciso provocar, preciso dar uma cutucada nela assim e falar: "Ei, meu amigo, resolve aqui meu problema, na moral". Ou seja, é um princípio que ele garante tanto que a sua demanda vai ser atendida, quanto que também garante a inércia da jurisdição. Garante que para que um processo inicie, ele precisa que a parte provoque a jurisdição. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Ah, bem, toma aí, ó, um slide bem colorido pra vocês. Todo caracterizado de Dia da Mulher, que gracinha. Gente, não saiu da chamada ainda, eu vou passar a chamada. Por favor, não saiam, que eu tenho que falar isso, que senão o pessoal vai se embora. Gente, menina, falei hoje, viu? Deus me livre. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, gravação. Espera aí.